Paz, meus irmãos, eu peço desculpas, irmãos, mais uma vez, né? Eu estava gravando o primeiro vídeo da aula da Escola Mecânica, a primeira aula do quarto trimestre. Infelizmente, o vídeo acabou interrompendo e eu vou continuar então de onde eu parei. Estamos aqui estudando a primeira lição desse trimestre, que é o mundo do apóstolo Paulo. Então, nesse primeiro vídeo, ao qual foi interrompido, nós lemos toda a parte introdutória, lemos o primeiro ponto e estamos comentando a segunda subdivisão, quando, por uma dificuldade que tive aqui, o vídeo foi parado. Então, vamos continuar. Então, o que eu falava no finalzinho do ponto, né? Nós falamos sobre a via marítima, a via viária, que os romanos fizeram, e depois nós falávamos rapidamente sobre a questão da língua. Os romanos falavam latim e os gregos, que foram o povo que dominou antes dos romanos, e foram dominados pelos romanos, mas a cultura deles prevaleceu, falavam grego koiné, que foi a língua falada naqueles dias. Isso facilitou muito para que o evangelho fosse pregado. Visto este ponto, olhando desta forma, a última parte deste ponto, desta lição aqui, ponto 2, subdivisão 2, diz assim: por isso devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Para aqueles dias, tudo isso foi sensacional. Pastor, antes para viajar era difícil, tinha guerra, agora tinha paz. Antes para viajar, a malha viária, né, os lugares onde passavam, as pessoas não viam. Naquele dia não tinha carro, não tinha caminhão, não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha nada disso. Era de cavalo, enfim, tal. Mas mesmo assim era difícil, mas os romanos facilitaram isso. Antes um falava uma língua, outro falava outra, tinha muito difícil para que as pessoas entendessem. Agora não. O grego koiné era falado em todo o império, então aonde os homens de Deus fossem, e no caso aqui especialmente Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, ele conseguia se comunicar. Ele chegava na sinagoga judaica, ele poderia falar hebraico, porque ele sabia hebraico, mas se mesmo assim ele falasse em grego koiné, os judeus entenderiam. Se ele chegasse entre os romanos, em qualquer uma das suas cidades, ele falava grego koiné e entenderiam. Se ele chegasse em cidades gregas, como ele pregou em Atenas, eles entenderiam. Isso facilitou. E hoje, pastor? Hoje nós temos muito mais oportunidade, meu amado irmão. Além de poder se deslocar, hoje você tem até um avião. Você antigamente pegava um navio e levava 3 meses para chegar daqui na Europa. Hoje você pega um avião e chega algumas horas na Europa. Então, facilitou muito. Além disso, nós temos internet, nós temos TV, nós temos vários meios, redes sociais, em que temos estas ferramentas para pregar o Evangelho. Sendo usado da forma correta, louvado seja o nome do Senhor, porque temos que pregar o Evangelho de Cristo. E isto é um dos pontos aqui. Então, geografia no mundo de Paulo foi essa subdivisão 2. E agora vamos para a subdivisão 3. Paulo, chamado para os gentios. Atos 9 mostra que sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro e Tiago, o irmão do Senhor, e João, além de outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Atos 26, 16 a 17. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo para os gentios. Romanos 1, 1 Coríntios 1, Efésios 1. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para o ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Então, conta a questão de Paulo especificamente. Deus usou tudo isso que ele tinha.
o chamou, e antes mesmo que ele entendesse o seu chamado, até entendesse a cruz de Cristo, o Senhor já estava o capacitando, sem ele entender. Porque ele nasceu num berço judaico, fariseu, então ele entendia tudo da lei. Entendendo a lei, quando ele entendeu o Evangelho, e quando ele tinha que combater com os fariseus, porque eles eram contra o Evangelho, e mostrar para eles pela Bíblia, que eles mesmos usavam, o Antigo Testamento, que o Cristo, Jesus era o Cristo, ele tinha argumentos, porque ali ele já conhecia os argumentos dos fariseus, dos saduceus, daquele turma toda, e ele sabia como pregar a palavra a eles. Ele era romano, e isso ele usou muitas vezes para ter entrada nos países, nos lugares, para pregar a palavra. Ele conhecia bem a cultura grega, porque ele nasceu numa cidade que foi muito helenizada, que era Tarso. Então ele sabia a cultura grega, e isso também abriu portas, como em Atenas, quando ele pregou no Areópago. Então Paulo usou todas as oportunidades, Deus o capacitou para isso. E aí Deus o chama, e ele aceita esse chamado. Pastor, por que no ponto final ele diz assim: nosso Senhor continua a chamar pessoas para o ministério, precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar? Porque Deus hoje chama, mas se eu não for sensível à voz de Deus, eu não vou ouvir e não vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. O mundo ainda precisa ser evangelizado? Precisa. Primeiramente, quando o Senhor disse: recebereis a virtude do Espírito Santo, serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até o confim da terra, há várias maneiras de interpretar isso. E uma delas, e veja bem, não é uma de cada vez, é concomitantemente, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e como no confim da terra. Ah não, pastor, eu tenho que pregar em Jerusalém, porque Jerusalém é aqui perto da minha casa, na minha cidade, ou no meu bairro, ou até no meu país, sei lá, enfim. E aí os gentios depois ficam para depois, né? O pessoal que está lá em outros países, não. O Senhor falou concomitantemente, tem que pregar em todos os lugares. Eu não vou ser chamado para pregar na Europa, ou na África, ou na Ásia. Tudo bem, nem todo mundo é chamado para isso. Mas se você for chamado, tem que estar sensível, para que vá pregar a palavra. Deus ainda precisa de missionários hoje, pregando a palavra em diversos países, como Deus usou Paulo, para pregar os gentios. Até fazer uma observação, pastor Paulo então só pregou gentil. Quando ele passava pelo judeu, ele nem olhava para a cara do judeu. Não, meu amado irmão. Quando ele ia pregar nos lugares, ele ia na sinagoga dos judeus, pregava primeiro para eles. Aqueles que se convertiam, entendiam, aceitavam, louvado seja o nome do Senhor. E houve algumas vezes que alguns se converteram. Mas a maioria das vezes não se convertiam, não queriam ouvir ele, e aí ele partia para os gentios e pregava para os gentios. Por isso o evangelho se disseminou em toda a Ásia de uma forma tão rápida. Paulo foi o único que pregou? Não. A história diz que Tomé pregou na Índia, e outros foram pregar em outros lugares. Paulo foi o principal deles, aquele que Deus chamou de uma forma bem específica e pregou para os gentios. Isso é importante para nós hoje, meu amado irmão, até por causa do Evangelho. Se o Evangelho fica só em Jerusalém, se o Evangelho fica só entre os judeus, nós hoje aqui não teríamos Evangelho, porque o Evangelho entrou no Brasil especificamente, de certa forma, pela Europa. Paulo evangelizou a Europa. Quando ele, em Atos 16, ele entra na Grécia, ele entra na Macedônia e prega a palavra de Deus, começa o evangelho a entrar na Europa. Ele vai a Roma e prega em Roma. Ele queria ir à Espanha, nos parece que ele não conseguiu chegar lá, mas outros chegaram posteriormente. Então a palavra foi chegando na Ásia, na África, na Europa, e posteriormente a palavra chegou também no Brasil e nós recebemos esse evangelho. Mas temos que estar atento a Deus nos chamar. Deus continua chamando hoje. Nem todo mundo vai ser missionário transcultural, mas aqueles que forem precisam se preparar, se capacitar para que assim o façam. Então nós terminamos o ponto 1 e vamos agora para o ponto 2. Eu já vou dizer de antemão, meu irmão, que provavelmente nós vamos ter que ter um outro vídeo. Normalmente a gente faz 2 vídeos, mas eu tive um probleminha no primeiro vídeo, e ele foi de uma duração um pouco menor, então provavelmente a gente não vai conseguir terminar a lição toda neste vídeo. Nós vamos até onde pudermos e depois gravaremos um terceiro vídeo com o final da lição. Agora, o mundo cultural de Paulo. A língua mundial daqueles dias era o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Meio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, nós comentamos no ponto passado, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. Koiné era uma língua popular.
muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico como o aramaico. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu, e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém para aprender e conhecer em profundidade a Torá aos pés do rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo: inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra da evangelização. Eu posso pregar a palavra